Como derrotar as situações em Malena. E se você encontra uma mulher que você se apaixona e fica obcecado por ela, e não consegue esquecer mais ela, e você descobre muitas coisas dessa mulher que talvez te coloque em perigo se você ajudar ela. É isso que iremos ver aqui nesse vídeo, os erros cometidos e como derrotar Malena. E antes desse vídeo começar, eu queria divulgar aqui para vocês um stream que eu tenho usado bastante aqui para construir os vídeos aqui do canal, porque além de tudo eu tenho acesso a mais de 12 mil conteúdos e muito mais, e tudo atualizado e com a melhor qualidade, e é pago, mas é um preço muito acessível. E você ainda tem um teste. Se você estiver interessado, vai no comentário fixado, acessa lá, e dito isso, agora vamos para o vídeo. O filme começa no período da Segunda Guerra. O exército começa a ordenar para que todos se reúnem na praça, que tem lá, por causa que o líder supremo vai fazer um grande discurso para todos da cidade. E agora aparece Renato, que está muito feliz por ter ganhado uma bicicleta que ele tanto desejava. E ele sai rapidamente para ir se encontrar com os amigos dele, para mostrar a bicicleta, e todos elogiam a bicicleta nova dele. E ele quer saber se ele pode fazer parte do grupinho de amigos. E todos concordam dele fazer parte do grupo, e todos os garotos ficam parados, sentados esperando. E o Renato fica sem entender. E eles estão esperando a mulher que tem o nome de Malena passar por ali. E ela é a mulher mais bonita de lá da cidade. E todos ficam olhando, e principalmente o Renato, que fica olhando para ela fixamente. E então a partir disso que tudo começa. Os amigos de Renato, eles ficam lá seguindo a Malena para ficarem olhando para ela. E toda vez que ela passa por algum lugar, todos reparam e às vezes até batem palma. E algumas pessoas não gostam, principalmente as outras mulheres. E quando o Renato está na escola, ele só fica pensando nela, sem parar. E quando é no outro dia, o Renato ele falta à escola e ele decide ir para perto da casa da Malena. E quando ele está lá, a Malena sai para fora e chama ele. E ela pede que ele vá na padaria. Mas isso tudo era só o pensamento dele. E o pai dele fica muito estressado por ele ter faltado à escola. E à noite o Renato ele sai de casa e vai até a casa de Malena. E aí já é um problema. Que uma solução é que aí podia dar ruim para ele. Por causa de que à noite, além de ser perigoso para ele sair, ele ainda podia ser pego vigiando ela por um buraco. E quem ia acabar pagando as consequências era o pai dele. Mas então ele fica olhando por um buraco e ela está em um sofá. E ela começa a dançar e tem uma música que está tocando na rádio e ela fica segurando uma imagem, que é do marido dela. Depois Renato está em uma barbearia e lá ficam falando sobre Malena. O marido de Malena, ele está em uma guerra, por isso que ele não está perto dela. E o Renato ele corta o cabelo e à noite ele vai novamente à casa de Malena e fica olhando ela dançar, segurando a foto do esposo dela. E ele gosta da música, então ele decide ir até uma loja de disco e comprar o disco que tem a mesma música que a Malena está ouvindo. E ele vai até um penhasco para escrever cartas, como se ele fosse namorado de Malena. Mas ele acabou rasgando as cartas e ele começa a seguir ela mais vezes. E quando a Malena está passando, todos ficam cumprimentando ela, mas ela ignora todos. E a Malena vai até a casa do pai dela e o Renato ele vai à escola e alguns amigos ficam fazendo piadas sobre ele e Malena. Depois Renato segue de novo a Malena e ela vai até a casa do pai dela, mas o Renato não sabe que é o pai dela, então ela entra e o Renato acha aquilo tudo estranho e decide subir para saber o que está acontecendo. Mas ele vê que é só o pai dela e ele fica mais tranquilo. E quando todos da escola estão fazendo exercícios, alguns amigos de Renato falam que o marido de Malena acabou sendo finalizado. E o Renato ele vai vigiar a Malena e ele vê ela chorando por ter perdido o marido. E na imaginação dele, ele vai consolar ela. E ela fala que ele ainda é muito novo. E ele fala que vai estar lá para ela. E quando ele está passando, ele escuta algumas pessoas falando mal de Malena. Aí ele tem uma ideia de cuspir nos copos das outras pessoas que falou mal de Malena. E ele até urina na bolsa de uma mulher que falou mal da Malena. O que Renato poderia fazer era apenas ignorar. Porque ele tomar essas atitudes só vai acabar prejudicando ele mesmo. Até porque se a Malena souber que estão falando mal dela, talvez ela nem ligue muito. Como ela sempre faz, é ignorar essas situações. E se o Renato tivesse celular, seria muito importante que ele gravasse as principais situações que estavam acontecendo, seja de quando estavam falando mal dela ou quando estava acontecendo alguma situação grave, porque isso poderia ajudar muito, que mais para frente vocês vão entender. Quando é à noite, o Renato ele vai vigiar de novo a Malena e ele acaba se deparando com algo, que é a Malena beijando um soldado, mas ele vai embora e ele acaba se encontrando com um dentista. E o dentista revela que viu ele com a esposa dele, se pegando, que ele pensou que estava se referindo a Malena. Se eu fosse o Renato, eu com certeza aí pegaria o celular e gravava tudo, o que facilitaria muito para o desfecho da história. Aí ele sai na mão
só que aparece a realmente esposa do dentista. E então fica tudo resolvido, né? Mas não, porque a história acaba se espalhando por todos os lugares da cidade, que a Malena estava ficando com um soldado e com o dentista. E o dentista, por ser talvez meio doido, acabou inventando que ele era casado com Malena, mas não é não. E também sai a notícia que a Malena vai ter que ir no tribunal, por ela ter supostamente pegado alguém casado. Agora, uma simples atitude para acabar com isso tudo era só ela se mudar dali, até porque ela se mudando para uma nova cidade vai acabar com todos os problemas dela. Até porque os problemas dela são as pessoas que ficam falando e criando histórias dela. E outra coisa que aconteceu também, o pai dela mudou a tranca da casa dele para ela não entrar mais na casa dele. O que Malena era para fazer era chamar ele e explicar tudo o que aconteceu. Ela não fala nada, talvez desse motivo para o pai dela acreditar na história. E ela fala para o advogado que é tudo da imaginação do dentista, toda aquela história. E ela falou que sobre ficar com alguém que não é casado é normal, até porque agora ela é viúva. E o advogado vai e começa a mostrar os fatos, e dá tudo certo para ela. E quando acaba, Malena e o advogado vão para a casa dela. E eles começam a dançar, e o advogado revela para ela que ele só quer uma coisa, que é ficar com ela. E ele fica indo para cima dela, e a árvore do Renato quebra e ele cai. Mas se o Renato tivesse celular, seria perfeito para poder gravar. Ou melhor, ele ter ido chamar alguém, e para assim ele conseguir proteger Malena. No outro dia, o Renato ele é mandado para fora de sala por ter feito uma atividade errada. E o Renato ele continua ainda vigiando a Malena, e ele tenta de alguma forma ter coragem para falar com ela. E tenta passar do lado dela, mas não tem coragem de falar com ela. Só que Renato tem que correr e sair com a bicicleta, porque aparecem aviões soltando fogos pela cidade. E os fogos acabou acertando o pai dela, e ele é finalizado. E então Malena decide mudar o visual, ela pintou o cabelo e diminuiu um pouco o cabelo dela. E então todos gostam mais ainda dela. E acaba saindo uma novidade dela, que ela está dormindo com pessoas do exército, para planos que ela tem, e em troca de outras coisas. E por fim a guerra acabou, os aliados venceram. E agora que as regras do regime acabou, as mulheres da cidade se reúnem para ir para cima da Malena. E elas começam a fazer coisas ruins com a Malena, e ela decide ir embora daquela cidade, finalmente, né? E logo em seguida chega um homem, e ele está à procura da esposa dele, e ele só tem um braço por ter perdido um braço na guerra. E ele é o esposo da Malena. E quando ele aparece perguntando sobre Malena, todos riem dele, por causa que Malena dormiu com vários homens. E o Renato ele deixou uma carta para o marido de Malena, falando tudo que Malena sofreu, e para onde ela foi. E então o marido vai atrás, e depois de um tempo, a Malena e o esposo voltam para a cidade os dois juntos. E em um momento, o Renato ele ajuda a Malena pegando mais laranja que caiu. E ele depois de tanto tempo, toma coragem e fala, para a Malena ser feliz, e por último, ele revela que ficou com muitas mulheres, que ele se apaixonou, mas a única que ele não esqueceu foi a Malena. E esse foi o vídeo, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like, que isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal. Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, falou e fui! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.